Seja muito bem-vindo ao projeto Multiplique os Seus Ganhos. E aqui eu conto estratégias para você expandir a sua mente e encontrar os melhores caminhos para melhorar todas as áreas da sua vida, principalmente a financeira. E se esse é o seu primeiro contato aqui, meu nome é Marcelo Bianchini, especialista em comportamento humano e mentor de vidas e negócios. O episódio de hoje é como se tornar um gestor do seu próprio tempo. E eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você não é inscrito aqui no canal, clique para se inscrever, ative as notificações para receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. E deixe o seu like para o YouTube considerar que esse é um conteúdo relevante e mostrar para mais pessoas que também precisam saber mais sobre esse assunto. E o que seria eu ser um gestor do meu próprio tempo, Marcelo? É você ter a maestria de coordenar as suas 24 horas que você tem no seu dia. É você ter uma administração, é administrar o seu tempo e não ficar cheio de coisas para fazer, todo enrolado, todo ocupado, acabar o dia e você não ter conseguido concluir nada e as coisas ficarem para o próximo dia, acumulando no dia seguinte. É isso que é você ser gestor do seu dia, você ser maestro do seu tempo, das 24 horas que todos nós temos e você tem também. E as pessoas confundem muito isso. As pessoas confundem o que é ser uma pessoa ocupada do que é ser uma pessoa produtiva. E aí você vê muitas pessoas falando assim, ah não, aquela pessoa é uma pessoa muito ocupada e acha que ela se intitular como uma pessoa muito ocupada quer dizer que ela é uma pessoa importante, quer dizer que ela é uma pessoa que está tendo muitos resultados. Não, ser uma pessoa ocupada pode-se dizer que é uma pessoa toda enrolada. Porque se a pessoa tem um monte de compromisso, um monte de tarefa para ela fazer, então ela é uma pessoa produtiva. Agora, se ela é uma pessoa ocupada, ela está sempre enrolada, nunca tem tempo para nada, não sobra tempo para a família, não sobra tempo para os filhos, ela não consegue fazer coisas novas, porque ela está sempre enrolada nas coisas anteriores que ela não concluiu, porque ela não teve uma produtividade, ela não conseguiu ser maestra do seu tempo, ela não conseguiu coordenar o seu próprio tempo. E qual é a diferença de uma pessoa produtiva e uma pessoa ocupada? Uma pessoa que é muito ocupada e que não tem um nível de produtividade alto, ou seja, um nível de produtividade que ela desejaria ter, ela não é maestra do seu tempo, ela não é gestora do seu próprio tempo, ela não é gestora do seu dia. E o seu bem mais precioso, entenda que é o seu tempo. Então, se você não coordenar o seu tempo, você está desperdiçando o seu bem mais precioso. Já a pessoa produtiva, ela tem controle do tempo dela, ela tem controle do que ela faz no dia, ela tem isso tudo organizado, tudo estruturado, ela tem uma clareza do que ela vai fazer. Ela dorme num dia e no outro dia ela acorda já sabendo tudo que ela vai fazer. Ela não acorda o dia e pensa assim, ai, o que eu vou fazer hoje? Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, ai, que loucura que é o meu dia. Não, ela já acorda, ela sabe na parte da manhã o que ela tem que fazer, ela sabe o que ela tem que fazer antes do almoço, ela sabe o que ela faz na hora do almoço, o que ela faz depois, enfim, ela consegue gerir o tempo dela. É isso que eu chamo de você ser maestro do seu próprio tempo. E aí você se torna um gestor do seu próprio tempo. E como que seria possível isso? Fazendo uso de uma ferramenta incrível e muito simples. A boa e velha agenda. Tenha uma agenda, faça uso de uma agenda. É isso que vai fazer com que você seja gestor do seu próprio tempo. E quais os tipos de agenda, Marcelo, existe? Bom, eu conheço 3. Agenda física, a velha agenda física, aquele caderninho ali para você anotar, né? Agenda online, que você pode usar tanto no notebook, no computador, no seu PC, quanto no seu celular. E agenda mental. O problema é se você só tem uma agenda mental, porque todo mundo tem uma agenda. Só que uns têm uma agenda mental, uns têm uma agenda física, uns têm uma agenda online, uns têm as duas, uns têm as 3, né? Agenda mental é quando você coloca as coisas na sua mente, as coisas que você tem que fazer fica aqui, mas não se engane com isso. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que você conseguiu chegar nessa conclusão, Marcelo? Quando eu cheguei num nível, num estado, né, da minha vida, do meu dia, que eu mesmo comecei a falar a frase que eu falei no começo aqui. Nossa, o meu dia precisava ter 25 horas. Nossa, o meu dia precisava ser mais longo. Quando eu cheguei nesse nível, eu falei, não, pera.
alguma coisa está errada. Não tem como o meu dia ter mais horas, não tem como. Então eu tenho que saber usar bem elas. Eu tenho que saber usar as minhas 24 horas bem. Então não tem como ter 25 horas. É eu que preciso se tornar um gestor do meu tempo. Eu que preciso ter maestria em cima das coisas que eu faço. E aí foi quando que eu comecei a estudar sobre gestão de tempo. E aí foi onde que tudo clareou para mim. Aí foi onde que eu comecei a entender que eu estava desperdiçando o meu tempo, que o fato de eu não ter uma organização, de eu não ter uma estrutura, de eu não ter um planejamento semanal, vamos falar sobre isso daqui a pouco, que estava fazendo com que eu perdesse a produtividade. Acabava o dia, eu não tinha feito as coisas que era para ter feito no dia. Acabava a semana, eu não tinha feito as coisas que era para fazer na semana. E tinha vez que quando que acabava o mês, sobrava tarefas, afazeres meu que eu tinha que ter feito no mês seguinte, sobrava para outro mês. Isso é horrível. Isso acaba com a sua produtividade, da mesma forma que estava acabando com a minha. E como foi que eu descobri isso? A partir do momento que eu identifiquei essa questão, que eu me permiti aprender coisas novas. Foi nesse momento que eu comecei a estudar gestão de tempo. Foi ali que eu entendi que eu precisava de ajuda. Foi ali que eu entendi que se eu continuasse assim, ficando enrolado assim no meu dia, na minha semana, eu fechava os olhos e eu visualizava como que eu ia ser daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu falei, nossa, se agora tá assim, imagine mais para frente, quando a minha empresa crescer, quando a minha empresa ficar gigantesca, como que não vai ser? Porque se a empresa cresce, cresce os lucros, cresce as tarefas, cresce os gastos, cresce tudo, né? Os problemas. E se agora tá assim, se eu não tô conseguindo dar conta do que eu tenho que dar conta durante o dia, durante a semana, como que vai ser daqui a um tempo. E foi aí que eu me permiti a começar a estudar sobre gestão do tempo, sobre produtividade, para mim poder se tornar o gestor que eu sou do meu tempo hoje. E foi atrás da gestão de tempo, de uma boa gestão de tempo, que eu pude dar mais tempo para minha esposa, que eu pude ter mais tempo com os meus filhos, que eu pude ter mais tempo para mim e a minha vida ficou mais leve, a minha vida ficou mais tranquila, não ficou acelerada, agitada do jeito que era. As coisas começaram a acalmar para mim. E aí começou tudo a fazer mais sentido, porque eu comecei a ter mais clareza, porque eu tinha tempo para mim ter clareza das coisas. Porque se você não tem tempo para nada, para se autoanalisar, para se autoconhecer, a vida fica pesada, agitada. E por que você acha, Marcelo, que ter uma agenda é importante? Entenda uma coisa, eu costumo dizer sempre que gestão de tempo cura qualquer problema. Porque, veja só, é através do seu tempo, como eu já falei aqui, que é o seu bem mais precioso, que você consegue resolver tudo na sua vida. Muitas pessoas acreditam que a coisa mais importante na minha vida é meu relacionamento, a coisa mais importante na minha vida é minha saúde, a coisa mais importante na minha vida é meus filhos, a coisa mais importante na minha vida é minha empresa. Entenda uma coisa, a coisa mais importante que você tem na sua vida é o seu tempo. Então toda vez que você desperdiça o seu tempo em alguma coisa banal, alguma coisa que não vai te levar para onde você queira chegar, você está colocando em xeque todas essas questões que eu acabei de falar, que possa ser que você ache que sejam as suas coisas mais importantes. Porque veja bem, se você está com um problema no seu relacionamento, e o seu relacionamento é a coisa mais importante, se você não dedicar tempo para o seu relacionamento, você vai continuar com um problema nele. Se a sua saúde é a coisa mais importante e você não dedica tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ser obrigado a dedicar tempo para cuidar da sua doença, entende? Se a sua empresa, o seu negócio é a coisa mais importante para você no momento e você não dedica tempo para você estudar, aprender coisas novas, fazer mentoria, fazer cursos, ler livros para que você consiga desenvolver habilidades, competências, conhecimentos novos para que você consiga fazer a sua empresa, o seu negócio crescer, você não irá conseguir fazer o seu negócio crescer. Você não irá conseguir fazer o seu negócio prosperar porque você não está dedicando tempo para ele. E para que investir tempo ou dinheiro nisso? Qual é o benefício que eu teria? Tem uma frase que fala assim, dinheiro faz dinheiro, né? Se você tem dinheiro e você investe o seu dinheiro em algo lucrativo, algo que vai te trazer um retorno, então o seu dinheiro fez dinheiro, né? Conhece essa frase? E eu completo. Se dinheiro faz dinheiro, tempo faz tempo. Se você investir o seu tempo no seu tempo, você vai ter mais tempo. E como isso, Marcelo? Se você dedicar 1 hora, 1h30 talvez, dependendo dos seus afazeres, na semana, eu já vou explicar isso para você. Se você dedicar 1 hora, 1h30 do seu tempo na semana para o seu tempo, você vai passar a ter muito mais tempo. Como isso, Marcelo? Dedicar o meu tempo no quê?
construindo uma agenda semanal. Se você parar 1 hora e meia de um dia na semana para você fazer um planejamento semanal e você planejar a sua semana como que vai ser todos os dias, de manhã, tarde, noite, os horários que você vai fazer as coisas, os horários que você vai ficar livre, os horários que você vai responder os seus e-mails, os horários das suas reuniões, o horário que você vai para academia, os horários que você come, o horário que você vai gravar vídeo, o horário que você vai fazer aquele relatório, o horário que você vai ler aquele livro, enfim, tudo isso, se você fizer de uma forma organizada, planejada, você vai estar investindo o seu tempo para você ter mais tempo, porque você vai conseguir finalizar o dia com a sensação de dever cumprido, que você acabou tudo o que você tinha para fazer. Você vai conseguir finalizar a semana com a sensação que você cumpriu os seus afazeres, todos os seus projetos na semana, todas as suas rotinas, todas as suas tarefas. Então, guarde isso com você. Dinheiro faz dinheiro, uma frase tradicional já, né, típica, né, comum de se ouvir. Tempo gera tempo. E por que uma agenda pode me gerar benefícios, Marcelo? Bom, essa simples e poderosa ferramenta, ela irá fazer com que você não fique como uma folha seca, voando ao vento. Aquela sensação de você acordar cedo, como eu já falei aqui, e falar, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, mas deixa eu ver por onde eu vou começar, o que eu vou fazer agora. Ali, quanto tempo você já não perdeu só planejando aquela parte do dia, aquele início do dia? Ou você ir dormir e falar, meu Deus, amanhã tem tanta coisa para mim fazer que eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que eu vou fazer. E aí quando você tem uma agenda, você vai dormir sabendo que amanhã, a hora que você acordar, você só vai ver a notificação do que você tem que fazer. A primeira tarefa que você tem que fazer, as suas rotinas pessoais que você precisa fazer, as suas rotinas diárias. Então isso vai fazer com que você tenha clareza e leveza no seu dia. Quais os benefícios? Bom, acabei de falar clareza. Clareza para você poder saber o que de fato você vai fazer, clareza para você saber o que você não vai fazer, para você poder também ter foco de quando que alguém pedir alguma coisa para você saber dizer não. E você falar, não, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso agora, porque eu tenho compromisso tal horário, a minha agenda está completa hoje, então eu posso encaixar isso que você está me pedindo amanhã, num outro horário, ou depois de amanhã, pois você tem o que fazer, anotado, com dia e hora marcada. Isso é incrível. Isso não tira você dos trilhos ali, do seu objetivo, do foco, das metas, dos projetos que você está trabalhando. Isso faz com que você se mantenha. Se por algum momento acontecer de você sair dos trilhos, você volta rápido, porque você tem uma direção, você tem um direcionamento, você tem um norte claro do que você tem que fazer todos os dias da semana. É tão gostoso você começar a segunda-feira sabendo tudo que você tem que fazer até no sábado. Claro que no decorrer da semana, se aparecer alguma situação, você ajusta. Por isso que é importante sempre, a gente vai falar agora daqui a pouco da construção de uma agenda, mas é importante sempre você deixar uns espaços, uns tempos ali livre para que você possa ajustar, para que você possa completar com possíveis situações que apareçam no momento. E se eu não fizer isso, Marcelo, o que acontece? Você acaba virando o que eu chamo de agenda dos outros. Se você não tem uma agenda, se você não tem uma estrutura semanal, um planejamento semanal, você acaba se tornando a agenda dos outros. O que seria ser a agenda dos outros, Marcelo? Por exemplo, se você não tem agenda e eu te ligo e falo assim, eu preciso que você faça tal coisa. E aí você vai e faz. Por quê? Porque você não tem um planejamento, você vai fazendo as coisas que for aparecendo, entende? Isso faz com que você acumule as suas tarefas diárias, semanais, e isso vai virando uma bola de neve e isso fica horrível na sua vida. Você passa o dia de uma forma toda desorganizado, procrastina muito mais do que o comum, isso te deixa sem processos. E qual é o melhor momento para fazer a minha agenda, Marcelo? Bom, eu aprendi assim e eu venho fazendo assim e comigo dá muito certo, e com muitas pessoas que eu vejo, muitos mentorados meus que seguem essa metodologia, também dá muito certo com eles, tem muito resultado. Domingo. Eu faço a minha agenda no domingo. Por que no domingo? Porque domingo é um dia mais tranquilo, domingo é um dia que às vezes eu e minha esposa a gente monta todas as marmitas nossas da semana, todas as comidas, já faz um planejamento semanal das nossas comidas, da nossa alimentação, né? Porque a gente segue uma alimentação bem disciplinada. Domingo é o dia que às vezes eu paro para estudar alguma coisa diferente, alguma coisa que não está ali no meu planejamento semanal, dou uma descansada, assisto um filme. Então é um dia que fica mais, para mim, ele fica mais flexível. E na segunda-feira já começa a semana a milhão, né? A todo vapor.
Então, para não começar na segunda-feira sem ter um norte, sem ter um direcionamento. Então, por esses motivos que eu faço no domingo. Eu sugiro que você também faça a sua agenda no domingo. Reserva ali uma hora, no finalzinho da tarde. Eu faço a minha sempre às 18 horas. 18 horas, minha agenda, meu alarme me avisa que é a hora de eu fazer a minha agenda. Eu já subo para o escritório, pego o meu computador e monto a semana, todos os dias. É incrível, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível a sensação de você começar a segunda-feira com clareza total. Clareza te traz visão, visão faz com que você tome decisões assertivas, visão faz com que você consiga construir uma visão de futuro. Como você vai construir uma visão de futuro, quem você quer ser daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos, se você não consegue construir o que você tem que fazer na semana? Não dá. E o que vale mais, agenda física ou agenda online? Bom, eu por muito tempo, eu criar o hábito de ter a minha agenda, de viver de acordo com a minha agenda, alinhado com todos os processos que eu coloquei ali na minha agenda, eu usava as duas. Por que eu usava as duas? Eu usava a agenda física, por quê? Porque é provado, estudos mostram que quando você escreve alguma coisa, você tem um nível de comprometimento maior do que se você não escrevesse, do que se só ficasse no campo ali da memória ou se você fizesse alguma coisa. Quando você escreve assim com a mão, com a sua letra. Então, para mim criar esse hábito, né, para mim construir esse hábito em mim, eu fiquei por muito tempo usando as duas. Eu fazia minha agenda física, dava trabalho, dava mais trabalho do que agora só online, mas pelo menos eu consegui criar esse hábito. Eu escrevia na minha agenda física, porque como eu sou uma pessoa visual também, eu gosto de sempre estar vendo as coisas, mas aí vai da sua realidade. E eu fazia no celular também e no notebook. Eu preenchia no notebook, colocava e deixava no celular porque já é sincronizado, vamos falar disso mais pra frente. E aí as notificações me avisavam, porque a minha agenda física não vai me avisar das notificações, mas eu assumia o compromisso, a responsabilidade maior comigo mesmo de estar escrevendo. E as notificações me avisavam, me notificavam 30 minutos antes de cada tarefa e 10 minutos antes. E aí era como se alguém estivesse me cutucando, né? Minha agenda é como se fosse minha assessora. Minha assessora me avisando, ó, você tem compromisso daqui a pouco, ó, você tem que fazer tal coisa daqui a pouco. E onde eu vejo que as pessoas mais erram, quando elas entendem que elas precisam ter uma agenda. Elas erram assim, elas pensam assim, a minha mente eu não esqueço nada. Então eu tenho a minha agenda mental, como eu falei no começo do vídeo, né? Não acredite na sua mente 100%. Isso eu falo para você de experiência própria, eu como especialista comportamental, como hipnoterapeuta, com formações em PNL, treinador de inteligência emocional, treinador comportamental, estudos da mente que eu faço, muito estudo, neurociência, PNL, enfim. Não confie 100% na sua mente, porque uma hora você vai esquecer de alguma coisa. Isso é fato. Ah, não, mas eu não esqueço de nada. Vai esquecer. Por quê? A sua mente ela não foi feita para ficar te lembrando as coisas. Não, mas é minha mente e tal. Não, a sua mente ela foi feita para ela te manter vivo, funcionando e protegido. Então, hora mais, hora menos, você vai esquecer alguma coisa. Então não caia nessa cilada com o fato de você achar que você ter uma agenda mental apenas é o suficiente. Não é. E como eu organizo isso? Bom, hoje eu uso o Google Agenda. O Google Agenda é incrível, é uma ferramenta gratuita, extraordinária, e eu uso no meu celular e eu uso no meu PC. Então, como eu já falei aqui, no domingo às 18 horas, eu já deixo na minha agenda, todo domingo já tá do ano inteiro ali, que todo domingo, 18 horas, eu monto a minha agenda. Claro que pode ser que tenha algum momento que eu não vou estar disponível às 18 horas, possa ser que eu tenha saído fazer alguma coisa e tá tudo certo, eu faço já antes. Sabendo disso, às vezes eu faço no sábado, às vezes eu faço no domingo de manhã. Tudo depende ali do dia a dia, né, da rotina, das tarefas que eu tenho que fazer, dos compromissos. Enfim, eles já são sincronizados. Então eu gosto de montar pelo notebook porque eu tenho a visão geral da semana grande e aí eu vou montando e isso já está sincronizado com o meu celular. Eu não preciso fazer nada no celular. Quando surge alguma urgência, alguma situação que eu estou na rua, eu não estou com o PC na hora, aí eu uso pelo celular. E dá na mesma, eles são sincronizados. Qualquer um que você fizer vai sincronizar um no outro. Ah, Marcelo, eu não tenho PC, eu não uso notebook. Não tem problema. Você pode fazer só no seu celular. Baixa o aplicativo, o Google Agenda, no PC, no notebook, no computador, não precisa. Você entra no seu Gmail e lá vai ter lá o Google Agenda, tá? Agora pelo celular você precisa baixar, tanto o smartphone quanto iPhone. E aí você vai preenchendo ela. E aí você consegue colocar tarefas assim por cores, dividir por cores, é incrível. E por onde começar, Marcelo? Qual o primeiro passo? Bom,
primeiro passo é você baixar o aplicativo no celular, ou se você for usar só no notebook, eu sugiro que você use no celular, porque você não vai estar com o notebook toda hora, então o celular, você estando com o celular, ele vai te notificar. Primeiro passo, baixa a agenda. Baixou a agenda, baixou o aplicativo, aí você vai fazer o quê? Você, no domingo, faça uma lista de tudo que você precisa fazer. Tudo, sem exceção. Faça uma lista, descarrega ali. Só isso já vai deixar você mais leve, já vai ser aquela pressão de tanta coisa que você precisa fazer. Traga isso para o visual, para algo visual, visualize isso, faça uma lista. Possa ser que na primeira vez que você fizer isso, você fique ali 1h30, 2 horas fazendo, não tem problema. E também possa ser que você coloque ali 70, 80 coisas a fazer, não tem problema. Marcelo, mas é tudo que eu tenho que fazer amanhã? Não. Tudo que eu tenho que fazer nessa semana? Não. É tudo que você tem que fazer na sua vida. Tudo que você lembrar, tá? As coisas que estiverem mais próximas. Claro, você não vai ficar colocando coisa daqui a 1 ano, não. Vai entrar na agenda do ano que vem. Mas se você tiver compromisso 6 meses depois, coloca na sua agenda, porque vai ficar lá. Daqui 6 meses vai te avisar 30 minutos antes e 10 minutos antes. Olha que incrível. E essa questão de 30 minutos e 10 minutos é a forma que eu uso, mas você programa do jeito que você quiser. Pode te avisar um dia antes, pode te avisar 12 horas antes, pode te avisar 1 hora antes, 20 minutos, 30 minutos, 5 minutos, do jeito que você quiser. E aí você vai fazer um download de tudo que você tem para fazer. Tudo. Marcelo, é tudo? Tudo. E aí você, depois que você filtrou tudo, fica tempo ali, dá atenção nisso. Investe o seu tempo no seu tempo. Tempo faz tempo. Dinheiro faz dinheiro, lembra? E aí você vai dividir por ordem de prioridade. Quais são as coisas mais importantes? Você pode classificar com tarefas A, tarefas B, tarefas C. Tarefas A é as prioridades. Então é isso que você tem que dar mais atenção. Então aí você vai nelas primeiro. E aí você vai preencher. Vai ter os dias e tem os quadradinhos com os horários. E aí você vai preencher ali. Por exemplo, vamos supor que você decidiu começar um projeto novo de ir para academia. E aí você quer começar a ir para academia 3 vezes ao dia, 7 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. E aí você vai colocar lá, segunda-feira você coloca o de uma cor e escreve lá, musculação, academia, seja lá qual treino que for. Na quarta, na sexta, e aí você deixa lá 3 quadradinhos da mesma cor, no mesmo horário, na mesma cor, com a mesma rotina diária. E aí você precisa disponibilizar mais tempo com o seu filho, com a sua filha. E aí você coloca lá, 3 vezes na semana, às 17 horas da tarde, eu vou passear, tomar um sorvete, fazer alguma coisa com os meus filhos. Aí você anota lá e coloca lá. E aí você vai preenchendo. Você pega as prioridades e coloca primeiro. Depois você vem com as tarefas B e coloca lá, vai preenchendo. As tarefas C, você vai preenchendo. Marcelo, não coube tudo aqui na semana. Não tem problema, não vai caber mesmo. Você joga para a próxima. E para a próxima, e no outro domingo, quando você for montar a agenda da semana que vem, você já vai ter uma boa parte preenchida. E você vai completando com situações que vão surgindo novas. Ou talvez você vai lembrando coisas mais para frente e aí você vai completando. Esse é o primeiro passo. Tá? E aí depois você vai ver as coisas que você pode delegar. Quais são as coisas que tem que ser feito, mas você pode delegar? Ah, isso aqui tem que ser feito, mas eu posso delegar. Tudo bem, você tem alguém para delegar? Tem. Então você vai lá e pinta de uma cor diferente que é a cor que você vai delegar. Abre parênteses, coloca lá, delegar. Preciso, por exemplo, preciso levar um documento no despachante. Aí você coloca lá, dia tal, horário tal, levar um documento no despachante. Entre parênteses, delegar. Fulano de tal, quem que vai levar esse documento para você lá? Você coloca o nome da pessoa e aí você pinta, você coloca a cor, define a cor, uma cor única, porque vai ser a mesma cor das tarefas que vão ser delegadas. E isso, você vai entendendo isso. No começo pode parecer um pouco complicado, aquele monte de cor, aquele monte de quadradinho, a notificação te avisando toda hora e tal, mas isso é incrível. Isso vai fazer com que você comece a gerir o seu próprio tempo. Você vai começar a ter maestria no seu dia. E as coisas não vão ficar tudo bagunçada, tudo desorganizada, sem processo, fazendo as coisas a qualquer hora, de qualquer jeito. Não, a sua performance vai aumentar, vai lá em cima, o seu foco, a sua disciplina, a sua produtividade e com certeza os seus resultados. E como fazer se eu não tiver dinheiro, Marcelo, para fazer isso? Ou coisas interessantes no meu dia, ou muitas coisas para fazer no meu dia. Ah, não, meu dia é comum, eu não tenho muitas coisas para fazer, é aquela mesma rotina de sempre ali, enfim. Primeiro ponto, se você não tem dinheiro, não tem problema. Eu acredito que você tem um celular.
Se você está me assistindo aqui, então você tem um celular. Então se você tem um celular, você baixa a ferramenta gratuita. Então dinheiro não é problema para você, tá? Então descarta essa hipótese. Ah, mas eu não tenho coisas interessantes no meu dia não tem muitas coisas para fazer, não tem problema. A questão não é você encher a sua agenda ali, não. A questão é você começar a criar o hábito de você organizar o seu dia. Isso é uma organização, é um planejamento. E um dia, quando você tiver muitas coisas no seu dia para fazer, quando você tiver bastante coisas interessantes, bastante coisas legais, você já vai ter o hábito de você criar a sua agenda, de você montar a sua agenda, de você ter a sua agenda. Você já vai saber como que você mexe nela. Você vai entrar na sua agenda, você já não vai ficar perdido, você já vai saber ter um norte, ter um direcionamento. Mesmo que você não esteja fazendo nada. Ah, eu não trabalho. Tudo bem. O que você faz de manhã? Que hora você acorda? Ah, eu acordo qualquer hora. Defina um horário, já começa aí. Eu não tenho horário para acordar. Comece definindo um horário. Tá bom, vamos supor que você vai acordar às 7 horas da manhã. Então você coloca lá na sua agenda que você vai acordar às 7 horas da manhã todo dia. E aí você começa a criar um compromisso com você. Você começa a desenvolver um nível de responsabilidade com você mesmo pelo fato de você estar colocando as coisas que você tem que fazer ali na agenda. E aí você coloca lá na sua agenda: acordar às 7 horas da manhã, tomar café às 8, correr no parque às 9 da manhã, ler livro às 10h30 da manhã, almoçar meio-dia, não fazer nada às 2 horas da tarde, levar o meu cachorro para passear às 5 horas da tarde. Vai preenchendo isso, vai colocando isso. E sabe uma coisa que é legal? Você ensinar os seus filhos a fazer isso também. Se você tem filho, eu ensinei os meus filhos a fazer isso, eles fazem isso direto, eles mandam foto para mim, porque meus filhos não moram comigo. Direto eles mandam foto para mim, como que tá a agenda. Eu pergunto para ele: como que tá a agenda? Deixa eu ver como que tá seu dia hoje, está cheio, está completo, você tá fazendo a agenda direitinho. E é bem legal porque ele já vai criando esse hábito, já para quando ele crescer, ele já ter esse hábito organizado, de organizar o seu dia, organizar a sua hora e ter esse planejamento, e aí já vai se tornar um gestor do seu próprio tempo. E como usar a agenda para minhas tarefas rotineiras, Marcelo? Do mesmo jeito, como eu falei, você tem como dividir tarefas por cores. Então as suas tarefas rotineiras, você já deixa uma cor só. Por exemplo, acordar, tomar banho, escovar os dentes, comer, treinar, o que for que fizer sentido para você, você deixa de uma cor. E as outras você vai preenchendo de outras cores para te dar uma visão mais clara. E você tem um exemplo, Marcelo, de quem já fez isso? Bom, muitos exemplos, mas enfim, para simplificar aqui. Eu tenho certeza que todos os grandes líderes, diretores de empresas, CEOs de empresa, grandes players aí do mercado, atletas, famosos, eu tenho certeza que todas essas pessoas têm uma agenda totalmente estruturada, organizada, um planejamento semanal, mensal, semestral e anual. Entende? Assim como eu tenho também. Por quê? Porque o que diferencia uma pessoa de sucesso para uma pessoa que não teve sucesso na vida, ou uma pessoa que fracassou, se acomodou, ou uma pessoa que ainda não teve sucesso, que irá ter, é o que cada uma faz com as mesmas 24 horas que tem no seu dia. Isso eu tenho certeza, isso para mim já ficou muito claro. Então eu tenho certeza que grandes pessoas de sucesso, de valor, assim como essas que eu citei, todas elas têm uma agenda totalmente estruturada. Agora, pensa uma coisa, você acha que, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, Barack Obama, Bill Gates, Flávio Augusto, Elon Musk, você acha que esses caras não têm uma agenda totalmente estruturada e são gestores do seu próprio tempo? Ou você acha que eles ficam desperdiçando o tempo deles gravando videozinho no TikTok engraçado? Ou perdendo tempo vendo ou mandando memes em grupo que não vai fazer eles crescer de forma alguma? Não! Pessoas de sucesso assim, entenda só uma coisa. E eu não estou falando aqui só sobre mim. Eu estou trazendo alguns grandes exemplos aqui para você. Você pode ter certeza que todos eles são gestores do seu próprio tempo. E algum mentorado seu já fez isso, Marcelo? Sim, eu vou trazer muitos, né? Porque no meu programa de mentoria eu ensino essa metodologia passo a passo e trago isso para que todas as pessoas que já fizeram mentoria comigo, já passaram por um processo de mentoria comigo, tenham uma agenda estruturada. Porque eu, como mentor, tenho uma agenda estruturada, então isso é uma das coisas que eu ensino no meu programa de mentoria. Uma das muitas coisas que a pessoa já sai executando já do meu programa de mentoria. E aí o exemplo que eu vou trazer aqui para você. Quando eu tinha minha outra empresa, a Bianchini Transportadora, uma empresa de caminhões frigoríficos,
Eu vendi ela final de 2019, fiz uma venda milionária nela, e quando eu estava negociando, uma pessoa, um cara, um empresário, um conhecido meu, que se tornou amigo e mentorado meu depois por conta disso, ele, em algumas reuniões que a gente estávamos fazendo para a venda da empresa, ele não tinha agenda. Ele acordava, já pegava o celular, já saía fazendo um monte de coisa, já abria o notebook, já saía respondendo um monte de... Eu falei, cara, você é a agenda dos outros, né? Que interessante, cara. E outra coisa também que me chamou muita atenção, ele não desligava as notificações. Então, todo momento a gente estava em reunião, a gente estava conversando no telefone. Vibrava toda hora e atrapalhava nós, perdia o foco, perdia a concentração. Não deu certo a venda, tá? Não foi ele que comprou a minha empresa, foi outra pessoa. Mas, enfim, ele acabou fazendo um programa de mentoria comigo. Por quê? Porque ele não tinha produtividade. Ele tinha negócios bons em andamento e tal, mas ele podia ter muito mais. Ele era uma pessoa ocupada. Lembra no começo do vídeo que eu dei o exemplo da pessoa que é produtiva e da pessoa que é ocupada, a diferença de um pro outro? Ele era uma pessoa ocupada, ele tinha um monte de negócio, mas ele não produzia o suficiente. E aí o que acontece? Ele fez um programa de mentoria comigo, e aí o início de tudo eu falei, cara, você é a agenda dos outros, né? Porque você tá acessível, né? Você tá disponível toda hora, né? Todo mundo pede o que quiser para você, fala o que quiser com você toda hora, e você não tem uma organização, você não tem uma estrutura diária, você não tem uma estrutura semanal. Ele falou, nossa, se eu fizer isso, acaba com a minha vida. Então eu falei, cara, então você tá sendo uma pessoa muito ocupada, cara. Você tem tempo? Quanto tempo que você não dedica tempo de qualidade pro seu filho? Quanto tempo que você não dedica tempo de qualidade para sua esposa? Você consegue viajar agora, hoje, e ficar 7 dias, 10 dias lá na Disney com seus filhos, com a sua esposa, se desligar de negócio? Imagina se eu fizer isso, meus negócios param, meus negócios falem. Falei, cara, tá faltando muita organização aí na sua vida. Tá faltando um planejamento semanal. É o mínimo que a gente pode começar. Já começa desativando as notificações do celular, você só vai deixar a notificação da sua agenda, que é o seu assessor que vai estar te avisando as coisas que você tem que fazer, porque você decidiu fazer aquelas coisas, e não as pessoas que estão vindo atrás de você para que você tenha que fazer aquelas coisas na hora que elas querem. Quando eu falei isso, ele, eu falei, é isso que acontece com você? Ele falou, sim. E para você que está me assistindo aqui, se é isso que acontece para você, então pega essa. Começa desativando as notificações no celular. Como assim e tal? Chega um monte de mensagem, e-mail e tal. Eu falei, cara, as pessoas mais próximas de você, deixa avisada que se for algo urgente, elas te ligam. E as demais, você vai colocar na sua agenda horários que você vai responder elas. Horários que você vai responder seus e-mails. Horários que você vai fazer ligação, responder ligação, fazer WhatsApp, responder Telegram, enfim. Você vai definir isso. No começo vai ser difícil, vai ser torturante? Vai. Por quê? Porque você já está habituado com essa bagunça toda aí dentro de você. E aí a gente iniciou um programa de mentoria só por causa dessa dica, né? Por causa desse insight que eu trouxe para ele, essa visão, essa clareza. Ele falou, cara, realmente faz sentido, eu preciso mudar isso agora. Bom, final da história, ele se tornou uma pessoa muito produtiva. Passamos por um programa de mentoria de 6 semanas. Ele ficou um mês e meio fazendo um programa de mentoria comigo individual, e a gente conseguiu trabalhar questões assim muito específicas. Ele teve muito resultado, e ele me manda mensagem até hoje, aí me agradece até hoje. Depois trouxe sócio deles, depois trouxe pessoas que trabalham com ele, liderados dele, para fazer programa de mentoria. Fizemos um programa de mentoria em grupo com a equipe dele, foi muito incrível, e todo mundo está com muita produtividade hoje. Todo mundo se tornou um gestor do seu próprio tempo, e hoje eles têm muito mais resultado, assim como eu quero que você tenha mais resultado. Muitos mentorados meus passaram a ter muitos resultados com isso, e poder se tornar um gestor e ter produtividade do seu próprio tempo aí por meses, anos, e continuam tendo e vão continuar tendo, se continuar tendo esse hábito e aplicando essa metodologia. Hoje eu tenho orgulho em poder falar que eu tenho sucesso em todas as áreas da minha vida, porém umas mais, umas menos, mas enfim, tive sucesso em todas as áreas da minha vida. E por que eu consegui ter essa conquista para mim poder estar falando isso aqui para você de boca cheia, com orgulho? Porque eu decidi ser gestor do meu tempo, porque eu entendi que
quando eu conseguisse ter essa administração, que eu conseguisse organizar tudo isso, eu ia conseguir ter mais tempo de qualidade com a minha família, eu ia conseguir ter mais tempo com a minha esposa, com os meus filhos, com meus pets, para mim, me cuidar, fazer coisas diferentes, aprender coisas novas, me cuidar, conhecer esportes diferentes, modalidades diferentes, poder ter tempo para mim não fazer nada se eu quiser, para mim poder ficar pensando estrategicamente, criando metodologias novas de curso, de treinamento, de mentoria, poder ter uma visão clara de novas fontes de renda, definir novos modelos de negócio para que eu possa gerar mais resultado na minha vida e na vida das pessoas. E tudo isso só foi possível a partir do momento que eu decidi que eu iria ter uma gestão de tempo organizada, estruturada, para que eu conseguisse gerir o meu tempo de uma forma aplausiva e satisfatória. A revista Galileu fez uma matéria dizendo que ter uma agenda faz bem para a sua saúde mental. E como eu já disse aqui nesse vídeo, é muito comum que você possa esquecer de certas coisas ali e acaba acarretando algumas complicações para você por isso. Então vale muito a pena você dar uma conferida nessa matéria e entender um pouco sobre outra concepção, outra visão do contexto que eu estou trazendo aqui para você. Agora pensa comigo, já teve alguma vez, algum dia, que você terminou o dia de trabalho e você não conseguiu concluir tudo que você tinha para fazer? E aí vem aquele sentimento de incapacidade e fala, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, só que parece que eu não produzi nada, parece que eu não consegui ter resultado. E naquele dia você vai embora do trabalho frustrado, frustrada, com raiva, parece que você não rendeu naquele dia e foi um dia a mais desperdiçado. E aí você pensou assim, nossa, amanhã eu tô ferrado, porque amanhã vai ter mais um monte de coisa para me fazer e acumulou as coisas de ontem. Nossa, ainda tem aquele relatório que eu não fiz antes de ontem e faltou duas ligações para 2 clientes também que eu não fiz isso na segunda-feira, e ali já é quinta-feira já, e tem coisas para você fazer na sexta que você não fez na segunda, ou seja, passou a semana inteira e você não conseguiu concluir, e todo dia sobrou uma tarefinha que você empurrou pro dia seguinte, aí no outro dia você fez alguma coisa, aí sobrou uma a mais, aí você jogou pro dia seguinte, daqui a pouco acabou a sexta-feira, e não é na sexta-feira que você vai conseguir concluir tudo. E aí talvez você tenha que vir trabalhar no sábado só para você conseguir fechar a semana. Só que no sábado você já tinha combinado de ir no jogo de futebol do seu filho, ou levar a sua filha no balé, ou até mesmo ir na feira com a sua esposa, com o seu marido, enfim. E aí você já está sendo cobrado pelos seus filhos, você já está sendo cobrado pela sua esposa, pelo seu marido, que você não tem tempo para eles. E aí você vive de uma forma totalmente atarefada. E aonde que isso acarreta? Isso acarreta na sua saúde. Por quê? Porque você não tem tempo para você comer com qualidade. E aí você está ficando gordo, está ficando gorda, está ficando com problema de saúde, porque se você não tem tempo para você comer com qualidade, se tudo do seu trabalho está tomando tempo de você, porque as coisas estão ficando para o dia seguinte, você também não tem tempo para treinar, para praticar exercício físico, para cuidar do seu corpo. E aí você está ficando gordo, gorda, obesa. E a sua saúde já está te comprometendo. E aí você já começa a perder a autoestima, porque você olha no espelho, você já se sente feio, já se sente feia. E aí salão de beleza, cabeleireiro, você já não consegue mais ir. Por quê? Porque não dá tempo. Porque você não tem tempo para fazer as coisas. E aí você olha para o espelho e você fala, nossa, como que eu tô horrível, como que eu tô feio, como que eu tô feia. E aí você já começa a sentir vergonha do seu próprio corpo. Isso é horrível, isso é péssimo para a sua vida. Isso acaba com você. E por que isso acontece? Porque você não é o maestro do seu bem mais precioso, do seu tempo. Então se torne um gestor de alta performance do seu tempo, do seu dia. Tenha clareza nisso. Tenha organização na sua vida, no seu dia. Porque se você não conseguir organizar o seu dia, a sua semana, definir tudo o que você vai fazer, como que você vai planejar sonhos futuros, objetivos? Ah, não, eu vou fazer tal coisa, mas você não faz nem o dever de casa, você não faz nem o que você tem que fazer na semana. Então comece organizando a sua semana, comece tendo um planejamento semanal, comece tendo uma agenda. Convido você a baixar o Google Agenda agora aí no seu celular. Assim que você acabar esse vídeo, baixa o Google Agenda. Já baixa ele, já começa a praticar. Não espera chegar domingo, senão você vai falar, vou deixar pro domingo, e chega no domingo você não tem tempo nem para você fazer a sua agenda.
Então, reflita sobre isso. Eu espero que eu tenha incomodado você com esse vídeo. Eu espero que você fale, cara, eu sinto isso, eu passo por isso. Tudo isso é por você não ter uma boa gestão de tempo. Gestão de tempo resolve qualquer problema. Não se esqueça disso, beleza? Eu espero imensamente que esse vídeo tenha feito sentido para você, que eu tenha te incomodado aí por você não ter uma agenda, por você não ser um gestor e uma gestora do seu tempo, seu bem mais precioso. Beleza? Espero imensamente ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, comece deixando o like, tá? Deixe o seu like para o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que o YouTube possa te mostrar toda vez que eu postar um conteúdo aula, um conteúdo denso, um conteúdo longo assim como esse, e para que você não perca nenhum episódio do Multiplique os Seus Ganhos. E se enquanto você estava assistindo esse vídeo, você lembrou daquela pessoa que não é gestora do tempo dela, que está precisando de uma agenda, que está precisando de ajuda, que está precisando de uma organização, um planejamento assim incrível como esse que eu trouxe aqui para você, compartilhe esse vídeo com ela, faça com ela o que eu estou fazendo com você aqui agora, que é entregar esse conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que ela irá te agradecer eternamente, porque você irá ajudar a vida dela, ok? Um beijo grande para você e nos vemos no próximo vídeo.